Olá, tudo bom, crianças? Sou a professora Verônica Marques, estamos aqui para mais uma aula de matemática para o segundo ano. E conosco aqui temos Midian, mais um dia de parceria, foi 2022 e agora 2023. Mais um ano de parceria também, não só mais um dia, mais um ano. Espero que a gente continue até dezembro de 2023, viu, Midian? E também nós temos aqui a professora Mauriceia Joana. Olá, professora Mauriceia Joana, bom dia. Olá, professora Verônica, mais um dia, mais um dia de aula, mais um dia de matemática com a professora Verônica Marques. E eu aqui aguardando vocês participando do chat. Venham. Tô sentindo que a professora Mauriceia andou pulando muito carnaval. Hoje, dia do frevo, né? Chega a estar rouca. Nossa, a professora tá muito ativa nesse carnaval, né? Perdeu até a voz já. Foi o clima, professora. Ai, ó. Eu não sei pular. Pula, professora Mauriceia. Não posso, professora. Então, olha, minha gente. Eu fiquei emocionada. Vou fazer mais nenhum malabarismo hoje para não dar errado. Localização espacial, crianças, vão lá, foco, look for me aqui. Localização espacial. Vamos antes ler mais um trechinho da nossa leitura de leite. Às vezes eu trago ali assuntos no meio da leitura, da aritmética da Emília, e às vezes a gente faz simplesmente aquela leiturinha de leite só para poder se deliciar, para poder viajar um pouquinho, porque quem lê viaja, não é verdade? Então vamos lá para a leitura. Foco na tela. Vou agora apresentar o responsável público, disse ele depois de instalar o chicotinho. O Visconde Sabugosa, viu, gente? Aí é a fala do Visconde Sabugosa. Um grupo de artistas velhos e aposentados, os tais, eu pensei que ele ia dizer professores, mas não, são algarismos romanos, de uso naquela Roma que os irmãos Rômulo e Remo fundaram antigamente nas terras da Itália, senhores algarismos romanos para frente. A cortina abriu-se de novo e apareceram 6 artistas velhos e capengas, cobertos de pó e teias de aranha. Eu acho que eu me identifiquei com essa leitura, crianças. Eram o só que aí o tá a letrinha I. Ó, coloca aqui eu e a tela, isso. Ó, dá para aqui, ó, para perceber aqui, o 1 que eu li é a letra I. Aí depois eu leio o 5, que é o V, em algarismos romanos. O 10, que é o X, o L, que é o 50, o C, que é o 100 e o M, que é o 1000. Então, vejam só. A aritmética da Emília apresentou, a princípio, os algarismos indo-arábicos, os arábicos, né? Aqueles algarismos que a gente usa no dia a dia, está super acostumados a ver. Mas nós também encontramos, às vezes, os romanos. E os romanos são essas letrinhas aí. É isso mesmo, as letrinhas, tá certo? São os algarismos romanos. O povo de Roma, na época de Rômulo e Remo, não é isso? Eles usavam as letrinhas para identificar esses algarismos, enquanto nós, hoje em dia, com todo o histórico que eu vou trazer para vocês numa outra aula de matemática, dessa evolução para o que a gente chegou de algarismos arábicos, tá certo? Esses romanos, esses algarismos romanos, a gente ainda encontra nos capítulos dos livros, tá certo? Em algumas placas de monumentos, mas vamos continuar a nossa leitura. Fizeram uns comprimentos de cabeça muito trêmulos e perfilaram-se adiante dos algarismos arábicos. Ora bolas, exclamou a boneca. Isso são letras do alfabeto. Fala da Emília. A boneca é a Emília. Não são algarismos e está faltando D. D de doente. Com certeza ficou no hospital gemendo os reumatismos. Os romanos, explicou o Visconde, não tendo sinais especiais para figurar os algarismos, usavam essas 7 letras do alfabeto. O I valia 1, o V valia 5,
O X valia 10, o L valia 50, o C valia 100, o D valia 500 e o M valia 1000. E quando queriam escrever o número 7, por exemplo, perguntou o Pedrinho, que ficou curioso. Para escrever o 7, respondeu o Visconde, eles botaram o V com mais 2 Is, né? I. À direita, explicou o Visconde e, dirigindo-se aos velhinhos, vamos lá, formem o número 7 para este menino V. O 5, o V, o 5, adiantou-se e ao seu lado vieram colocar-se 2 Is, ficando uma figura assim, VII, que é o 5 mais um 6 com mais um 7, que o I vale 1. Muito bem, disse o Visconde, formem agora o número 4. E aí vocês vão continuar a leitura na árvore de livros. Acessem lá, a professora Mauriceia, desde o primeiro dia de aula de 2023, ela explicou lá, a professora Esté também explicou lá como é que faz o acesso à árvore de livros, letra maiúscula, as 3 primeiras letras da nossa cidade, REC, R, EC e o número de matrícula de vocês, que vocês podem conseguir com a professora de vocês. O que eu gostaria de destacar aqui? A gente está no carnaval, ele citou aí a Itália, e lá na Itália, a professora de artes aqui, Mauricia, não vai me deixar mentir, né? Lá na Itália tem um costume do carnaval, tem o carnaval de máscara, a festa de máscaras, não é isso, professora Mauriceia? Exatamente, na cidade de Veneza. Isso, e a professora Mauriceia é viajada, ela é internacional, é nossa correspondente, por isso que eu trouxe ela para essa conversa. Mas aí, continue a leitura na árvore de livros, tá certo? Essa leitura foi só uma leitura de leite, trouxe um pouco mais de conhecimento matemático para a gente, mas sem muito compromisso, foi mais para a gente se deleitar mesmo na leitura, ok? Vamos agora ao nosso ponto. Vamos nos localizar. A gente falou de Itália, Brasil. E aí, professora, a gente está onde? Onde que estamos? Nós moramos aonde? No Brasil, não é? Falamos da Itália. Para a gente se localizar, a gente precisa trabalhar certos conceitos matemáticos. E o que seria se localizar? Seria foco aí na tela, para a gente ler juntos aí o conceito, identificar objetos em meio a outros objetos e pessoas em determinado espaço. E quando a gente trata de países, né, a gente poderia se perceber nesses espaços dentro do planeta, né, quando a gente trata de Brasil e de Itália, tá certo? Então, a localização ela é muito importante. Um primeiro conceito matemático para a gente poder aprender a fazer essa localização seria o ponto de referência. A gente precisa ter ele como foco para poder direcionar toda a nossa fala, para assim a gente poder se localizar perfeitamente, adequadamente. Então, o que seria o ponto de referência? São elementos de um ambiente que destacam dentre outros. Olha aí, foca aí na tela o conceito, ó. São elementos de um ambiente que destacam dentre os outros, né? Então, eu vou destacar um elemento ali para poder a gente se basear, direcionar a nossa fala, o que eu vou dizer para dar de dicas para a localização daquele objeto ser de forma adequada, tá certo? Para aquele objeto, vocês perceberem ele no meio de tudo aquilo que rodeia ele, tá certo? Por exemplo, aqui nesse estúdio, se a gente tomar como ponto de referência a televisão, a gente pode, por exemplo, dizer que a minha localização, como ponto de referência a televisão, eu estou à frente da televisão, da tela, tá certo? Dessa tela aqui que está aqui nas minhas costas, olha. Aqui, ó. Essa daqui. Não é a de vocês em casa, não, tá certo? Qual seria um outro exemplo? Nós temos aí a Emília. Vejam que a Emília, como ponto de referência, sobre esse planetinha aí, tá? É o espaço ao qual ela está pertencente. Qual seria o lado que a fita métrica aí, que a Emília está usando aí para medir aí o nosso planetinha, salve, salve planeta Terra? Qual seria o lado que a fita métrica estaria caindo, tendo como ponto de referência a Emília?
Aí a gente tem ali a observação em cima da imagem da Emília para poder a gente perceber tudo que rodeia a Emília, para assim a gente identificar que lado é que a fita métrica está caindo, qual é a mãozinha da Emília que está segurando a fita métrica e ela caindo ali, tentando medir o planeta Terra, tá certo? Então, a gente tira ali um elemento, um objeto, então uma pessoa como destaque. No caso aí, o destaque, o ponto de referência é a Emília. Então, eu vou observar tudo, mas tendo como foco o ponto principal, a Emília. Isso seria o ponto de referência, tá certo? Outro conceito matemático que a gente precisa ter bem trabalhado é a questão do perto e do longe. Vou sair até aí. Perto e longe. Quais seriam as imagens aí, professora Mauricéia, que estaria dando a entender a imagem que estaria perto e a imagem que estaria longe? Vejam que vocês têm aí na tela, crianças, imagens semelhantes, tá? São diferentes, mas são parecidas por conta do que se trata, que é um ambiente que nos faz lembrar, nos remete a um quarto, né? Então, qual seria aí a imagem que nos permite a ideia de perto e a ideia de longe? Seria a imagem de cima, que está um pouco acima, ou seria a imagem que está um pouco abaixo, e qual delas ali está se remetendo a perto e a longe, professora Mauricéia? Geralmente, quando a gente vê um objeto que está próximo, esse objeto tende a ser maior, né? A gente vê ele no tamanho real. E quando ele está mais distante, a gente tende a vê-lo um pouco menor, ele vai diminuindo na nossa visão. Então, provavelmente, neste ambiente aí que representa um local de dormir, um quarto, as camas que estão próximas, elas estão no plano maior, a gente vê elas no tamanho real. E as mais distantes a gente vê um pouco menor. Isso. Inclusive, um exemplo bom quando vocês estão andando na cidade, no centro do Recife, com a mamãe nesse final de ano, vê os prédios longe, eles são bem pequenininhos. Mas quando a gente chega na calçada de um daqueles prédios, a gente olha e percebe o tamanho gigantesco que ele tem. Não é isso? Outro conceito aí, em frente e atrás. Então, eu tendo como ponto de referência aí, tá? A menininha que está com um vestidinho roxo. Aí, o que está à frente? Quem está à frente dela, professora Mauricéia? Olha, está parecendo os personagens do Cid, né? Isso. Então, eu acredito que seja o Visconde de Sabugosa está à frente da Narizinho. Isso. Que eu retirei da leitura da aritmética da Emília. De frente um para o outro, no caso. Isso. Aí, no caso, a ideia aí de atrás, né? Nós temos na segunda imagem o Visconde de Sabugosa e a Emília. Temos como aí um ponto de referência, o destaque da imagem, o Visconde de Sabugosa. O que estaria atrás do Visconde de Sabugosa? Quem estaria? E aí agora a Emília passou para ficar atrás do Visconde, né? No caso, já não estão de frente para o outro, a Emília está atrás dele. Isso. Agora a ideia de dentro, o conceito de dentro e fora. Nós temos aí algo que é uma imagem, eu acho que muito sofrida para o Visconde de Sabugosa, tendo em vista que ele é um sabugo de milho. Mas temos aí também, tipo uma peneira, daquelas que tiram as batatas fritas, né, quentes, né? Não sei qual é o nome exato, eu chamaria de peneira, estaria certo? Poderia ser ou uma escumadeira, né? Aí, o que nós temos aí dentro dessa peneira aí, dessa escumadeira? Nós temos as pipocas. E fora dela, nós temos quem? O Visconde. Agora, bem rapidinho para a gente finalizar, que nosso tempo está se esgotando. Em cima e embaixo, tendo como ponto de referência a cama, nós temos, por exemplo, o número 6, né? Em cima, inclusive está no espelho das camas. E embaixo nós temos o 5, o 7, por exemplo. Né? Entre, tendo como ponto de referência as duas camas maiores. Nós temos aí, por exemplo, o número 6. Ele está entre as camas, ou seja, ao meio. Lado direito e lado esquerdo. Sendo que vamos observar bem aí, que nessa imagem aí, lado esquerdo e lado direito, a Narizinho está de frente para vocês em casa. Então, o lado direito e o lado esquerdo dela vai ser o contrário de vocês. Se vocês ficarem de costas para a TV, aí vocês vão
ter exatamente o lado direito e o lado esquerdo da narizinho. O 2, por exemplo, está na mãozinha do lado direito ou do lado esquerdo? Está na mãozinha do lado esquerdo da narizinho. Enquanto, deixa eu sair aqui, do lado direito nós temos o 6 e o 8, que seria uma fração. Mas eu vou dizer só 6 e 8, só para a gente identificar o lado aí, que é o lado direito da narizinho, tá? Aí, revisãozinha bem rápida, nós vimos aí os conceitos matemáticos que precisamos ter trabalhados para nos localizar adequadamente e localizar outros objetos e lugares, tá? Desafio, dá um print aí na tela, quando vocês responderem, poste nas redes sociais, hashtag EducaRecife para a gente identificar, tá certo? Tendo aí como ponto de referência as duas camas, qual o número que está do lado esquerdo e do lado direito. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada, professora Mauriceia. Muito carnaval para a senhora. Ah, para você também. Aproveite aí o dia do frevo e brinque bastante o carnaval. E aproveite também, crianças, para fazer aí o desafio da aula. Estudando, mas brincando carnaval. Mas estudem. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Quem for Santa Cruz